Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Anderson, iniciando mais uma videoaula do nosso programa de estudos domiciliares da nossa escola Governador Valdemar Alcântara, aula de matemática, aula para a turma de 7º ano. A nossa aula de hoje é a aula de número 25 e número 26, é a aula dupla, tá certo? Vamos dar início à nossa aula. Ok. O conteúdo da nossa aula de hoje, pessoal, está lá na página 100 até a página 103 do nosso livro didático. Deixa eu minimizar aqui a nossa tela. Está aqui para o lado. Ok. Então, a gente vai trabalhar os números racionais. A gente vai começar a trabalhar o conjunto dos números racionais. Depois, a gente vai trabalhar o módulo ou valor absoluto de um número racional. Tranquilo? Ok, vamos lá. Opa, vou voltar aqui um pouquinho. Beleza, pessoal. Então, aqui no nosso capítulo 1, sobre os números racionais, tá bom? Então, a gente tem algumas situações aqui para demonstrar para vocês como é que a gente aplica, como é a aplicabilidade do conjunto dos números racionais. Então, considere a seguir as situações, né? Primeiro, em uma cidade foram registradas em determinado dia do mês de julho de 2019, a temperatura mínima de menos 6 graus Celsius e a temperatura máxima de mais 4 graus Celsius, ou seja, saiu da temperatura mínima de menos 6 graus Celsius e atingiu uma temperatura máxima de mais 4 graus Celsius. Podemos expressar essas temperaturas da seguinte forma, pessoal. Então, vamos lá. Menos 6 é igual a menos 6, dentro do parênteses aqui, dividido por 1, ou menos 6 dividido por 1. Da mesma forma, o mais 4 aqui, ó, mais 4 dividido por 1, que é igual em forma de fração aqui, ó, 4 dividido por 1. Ou seja, como eu já falei algumas vezes para vocês, vocês devem lembrar que sempre que eu quiser deixar qualquer número em forma de fração, qualquer número inteiro em forma de fração, é só dividir ele por 1, tá bom? Porque todo número dividido por 1 é ele mesmo, tranquilo? Então, o número menos 6 é um exemplo de número racional inteiro negativo, enquanto o número mais 4 é um exemplo de número racional inteiro positivo, ou seja, inteiro negativo, inteiro racional inteiro negativo e racional inteiro positivo. Continuando. Em 2017, o Brasil tinha uma frota de aproximadamente 43,4 milhões de veículos, carros comerciais leves, caminhões e ônibus, segundo o estudo do Sindpeças, tá bom? Desse sindicato aqui de peças de veículos automotores, né? Vamos lá. Dessa frota, mais da metade, ou seja, 1/2, representado aqui em forma de fração, ó, metade, 1/2, ou 1/2, como você preferir, se concentrava na região sudeste. E pouco mais de 1/5 ou 1/5 estava na região sul, ou seja, metade da frota estava na região sudeste e 1/5 da frota estava na região sul. Os números 1/2 ou 1/2 e 1/5, né, ou 1/5, são exemplos de números racionais positivos, escritos na forma de fração. São exemplos de números racionais positivos escritos na forma de fração. Então, convém lembrar que 1/2 ou 1/2 é a mesma coisa de dividir o numerador pelo denominador, ou seja, vai ficar 1 dividido por 2. E 1/5 é a mesma coisa de dividir 1 por 5. Tranquilo? Bem fácil aí para vocês. Outra situação aqui para a gente agora. Ó. O gráfico a seguir, vai para cá, mostra a variação, ou seja, de uma quantidade para outra, tá certo? A variação em porcentagem, o símbolo aqui porcentagem, da produção de leite de 5 regiões do país, em relação ao ano anterior. De acordo com o gráfico, as regiões B, C e E apresentam crescimento da produção de leite, enquanto as regiões A e D mostram queda na produção. Então, vamos ler esse gráfico aqui para vocês. Ó. Então, eu tenho aqui, na região A, teve uma queda de 1,2% na produção de leite, tá certo? Na região B, teve um aumento de 2,5%. Na região C, teve um aumento de 0,5%. Na região D, teve uma queda aqui, ó, de menos 2,7%. E na região E,
teve um aumento de 1,8%. Ou seja, quais foram as regiões que tiveram aumento? Região B, C e E. Quais foram as regiões que tiveram queda? Região A e D. Tranquilo? Vamos analisar aqui agora. Aqui para baixo. Ok. Os números mais 2,5, mais 0,9 e mais 1,8 são exemplos de números racionais positivos escritos em forma decimal. Ou seja, tem exemplos aqui de números racionais racionais positivos escritos na forma decimal. E menos 1,2 e menos 2,7 são exemplos de números racionais negativos escritos na forma decimal, ou seja, com vírgula aqui. Tranquilo, pessoal? Esses números também podem ser expressos na forma de fração, como no caso das porcentagens, e indicam um quociente de dois números inteiros. Então, vamos explicar aqui para vocês. Mais 2,5%. Então, como é que eu posso escrever? Quando eu tenho esse símbolo aqui de porcentagem, é porque eu posso dividir ele por 100. Então, vai ficar 2,5 sobre 100, que é a mesma coisa de 2,5 dividido por 100, fazendo a divisão, é 0,025. 1,8%, eu posso escrever 1,8 dividido por 100. Então, mais uma vez, sempre que tiver o símbolo de porcentagem, você vai fazer a divisão por 100. Então, você pode escrever aqui na forma de fração ou nessa forma aqui de divisão. Lembrando que toda fração é uma divisão, tá bom? O numerador dividido pelo denominador. Então, vai ficar mais 1,8 dividido por 100, que é igual a 0,018. Da mesma forma aqui, os números negativos. Menos 1,2% é igual a 1,2 sobre 100, tá certo? Menos 1,2 sobre 100, que é igual a menos 1,2 dividido por 100, que é igual a menos 0,012. Da mesma forma aqui, menos 2,7%, sinal de porcentagem, vai ficar menos 2,7 sobre 100, que é a mesma coisa de menos 2,7 dividido por 100, que é igual a menos 0,027. Beleza? Show de bola a explicação aí, né? Ok. Continuando a nossa explicação aqui, De modo geral, podemos dizer que todo número racional é resultado de uma divisão de números inteiros, em que o segundo número é diferente de zero. Ou seja, a gente conseguiu chegar nessa definição aqui, que diz que todo número racional pode ser escrito na forma de fração, ou seja, A sobre B, com A e B inteiros, e B tem que ser diferente de zero. Ou seja, todo número racional escrito na forma de fração, sempre o denominador, ou seja, a parte de baixo da fração, ela tem que ser diferente de zero. Isso é uma condição de existência, lembre-se disso. Sempre que tiver uma fração, essa fração no seu denominador tem que ser diferente de zero. Tá bom, pessoal? É uma condição de existência. Os números racionais positivos, negativos e o zero formam um conjunto denominado conjunto dos números racionais. Esse conjunto é representado pela letra Q, esse Qzinho maiúsculo aqui, que significa quociente, tá bom? Vem da palavra quociente. O quê? De quociente. Lembrando que quociente é a divisão. Tranquilo? Beleza. Sabendo disso, agora a gente vai ver o módulo ou valor absoluto de um número racional agora. Alguns exemplos. A exemplo do que vimos no conjunto dos números inteiros, temos que. Então, a gente já viu o módulo lá no conjunto dos números inteiros, tá certo? Então, vamos relembrar e a gente vai trabalhar da mesma forma no conjunto dos números racionais. Então, o módulo ou valor absoluto é mais 5 sobre 3 é mais 5 sobre 3, ou seja, está positivo e permanece positivo, ou apenas 5 sobre 3. Como é que a gente vai indicar? Módulo, a gente lembra que são essas duas barrazinhas aqui, Então, a simbologia do módulo é essas duas barrazinhas aqui. Como é que eu leio isso aqui? Então, módulo de mais 5 sobre 3 é igual, tirei o módulo aqui, vai ficar 5 sobre 3 positivo. Ou seja, quando eu tiro o módulo do valor positivo, ele permanece positivo, tá bom? Beleza? E o módulo ou valor absoluto de menos
3 sobre 7 é mais 3 sobre 7, ou seja, como se fosse simétrico, tá bom? Simétrico está negativo, simétrico dele o oposto, simétrico oposto é mais 7, mais 3 sobre 7. Ou apenas você pode escrever, tirar o mais, ó, positivo, a gente sabe quando não tem sinal, é positivo, você coloca só o 3 sobre 7. Beleza? Indica-se módulo de menos 3 sobre 7, que é igual a 3 sobre 7 positivo, quando eu tiro o módulo. Outro exemplo aqui, o valor módulo, agora de um número decimal, ó, de menos 2,63 é mais 2,63, porque o módulo de um valor negativo é o oposto dele, né? Se está negativo, tira o módulo, fica positivo, tá bom? Então fica mais 2,63. Ou apenas 2,63 sem um sinal de mais. Como é que a gente indica aqui? Ó? A gente lê também indicando módulo de menos 2,63 é igual a mais 2,63 ou simplesmente 2,63 sem o sinal positivo, tá bom? Porque quando não tem um sinal, como a gente sabe, é porque o valor está positivo. Então, quando dois números racionais de sinais contrários têm o mesmo módulo, são chamados opostos ou simétricos, como eu falei para vocês. Então, sempre, de novo aqui vou ler novamente, para vocês lembrarem bem, quando dois números racionais de sinais contrários, tá certo? Um positivo e outro negativo, têm o mesmo módulo, são chamados de opostos ou simétricos. Vou colocar alguns exemplos aqui para vocês. Ó. Número racional escrito aqui na forma fracionária, mais 2 sobre 3 e menos 2 sobre 3. Então, são números opostos ou simétricos. Beleza, pessoal? Então, menos, agora escrito aqui na forma decimal, ó, menos 3 sobre 5 e mais 3 sobre 5. 15 menos 15, mais 0,32 e menos 0,32, mais 1 e menos 1, menos 7 sobre 43 e mais 7 sobre 43, ou seja, são todos números opostos ou simétricos um ao outro. Tranquilo, pessoal? Beleza? Agora chegou a vez de vocês exercitarem. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, tá bom? Vou colocar uma lista de exercícios para vocês exercitarem no grupo do WhatsApp. Desejar para vocês bons estudos e não fiquem tímidos em perguntar se tiver alguma dúvida, tá certo? Manda mensagem para a gente lá no grupo do WhatsApp ou então no nosso privado. Tá bom, pessoal? Até a nossa próxima videoaula.